O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Ambopakyana Parva. Capítulo 182. Batalha entre Rama e Bhishma. Rama cai, Bhishma se compadece. Bhishma disse: eu então me dirigi sorridente a Rama posicionado para a batalha, dizendo: eu mesmo em meu carro, eu não desejo lutar contigo, que está sobre a terra. Sobe em um carro, ó herói, e equipa o teu corpo com armadura, ó de braços fortes, se de fato, ó Rama, tu desejas lutar comigo em combate. Então Rama sorridente respondeu para mim naquele campo de batalha, dizendo: a terra, ó Bhishma, é meu carro, e os Vedas, como bons corcéis, são os animais que me carregam. O vento é o motorista do meu carro, e a minha cota de malha é constituída por aquelas mães nos Vedas Gayatri, Savitri e Sarasvati. Bem coberto por essas em batalha, ó filho da família de Kuru, eu lutarei. Tendo dito isso, ó filho de Gandhari, Rama de bravura irresistível me cobriu por todos os lados com uma chuva grossa de flechas. Eu então vi o filho de Jamadagni posicionado sobre um carro equipado com todos os tipos de armas excelentes. E o carro no qual ele estava era extremamente belo e tinha aparência extraordinária. E ele tinha sido criado por um decreto de sua vontade, e era belo como uma cidade. E corcéis celestes estavam unidos a ele, e ele estava bem protegido pelas defesas necessárias. E ele estava todo decorado com ornamentos de ouro. E ele estava bem coberto com peles resistentes por todos os lados, e tinha o emblema do sol e da lua. Rama estava armado com arco e equipado como uma aljava, e com dedos envolvidos em proteções de couro. Akritavrana, o amigo caro de Bhargava, bem versado nos Vedas, cumpria os deveres de um motorista de carro para aquele guerreiro. E ele, da família de Brigu, repetidamente me convocando para o combate, dizendo: vem, vem. Alegrou meu coração. E eu então sozinho obtive como adversário aquele exterminador invencível e poderoso da classe Kshatriya, Rama erguido como o próprio sol em esplendor, desejoso de sua parte de lutar sozinho. E depois que ele tinha despejado 3 chuvas de flechas em mim refreando meus corcéis, eu desci do meu carro e colocando meu arco de lado procedi a pé até aquele melhor dos rishis. E chegando diante dele, eu adorei o melhor dos brahmanes com reverência. E tendo saudado devidamente, eu disse a ele estas palavras excelentes: ó Rama, seja tu igual ou superior a mim, eu lutarei contigo, meu preceptor virtuoso, em batalha. Ó Senhor, abençoa-me, me desejando vitória. Rama, assim abordado, disse: ó o principal da família de Kuru, aquele que deseja prosperidade deve agir assim mesmo. Ó tu de armas poderosas, aqueles que lutam com guerreiros mais eminentes do que eles têm esse dever a cumprir. Ó rei, eu teria te amaldiçoado se tu não tivesses te aproximado de mim dessa maneira. Vai, luta cuidadosamente e convocando toda a tua paciência, ó tu da linhagem de Kuru. Eu não posso, no entanto, te desejar vitória, pois eu mesmo estou aqui para te subjugar. Vai, luta justamente. Eu estou satisfeito com o teu comportamento. Curvando-me a ele, eu então voltei rapidamente, e subindo em meu carro eu mais uma vez soprei minha concha enfeitada com ouro, e então, ó Bharata, começou o combate entre nós. E ele durou por muitos dias, cada um de nós, ó rei, estando desejoso de vencer o outro. E naquela batalha, foi Rama que me atacou primeiro com 960 flechas retas equipadas com asas de urubu. E com aquela chuva de flechas, ó rei, os meus 4 corcéis e quadrigários foram totalmente cobertos. Apesar de tudo isso, no entanto, eu permaneci calmo naquele combate, envolto em minha cota de malha. Reverenciando os deuses, e especialmente os brahmanes, eu então me dirigi sorridente a Rama posicionado para a batalha, dizendo: embora tu tenhas mostrado pouco respeito por mim, eu contudo honrei completamente a tua condição de preceptor.
Escuta também, ó Brahmane, um outro dever auspicioso que deve ser cumprido se a virtude deve ser ganha. Os Vedas que estão em teu corpo, e a nobre posição de Brahmane que está também em ti, e o mérito ascético que tu tens ganhado pelas mais severas das austeridades, eu não ataco esses. Eu ataco, no entanto, aquela condição de kshatriya que tu, ó Rama, adotaste. Quando um Brahmane utiliza armas, ele se torna um kshatriya. Vê agora o poder do meu arco e a energia dos meus braços. Eu cortarei rapidamente esse teu arco com uma flecha afiada. Dizendo isso eu disparei nele, ó touro da raça Bharata, uma flecha afiada de cabeça larga, e cortando fora um dos chifres de seu arco com isto, eu o fiz cair ao chão. Eu então disparei no carro do filho de Jamadagni, 100 flechas retas aladas, com penas de urubu. Trespassando o corpo de Rama e levadas adiante pelo vento, aquelas flechas percorrendo o espaço pareciam vomitar sangue de suas bocas e pareciam verdadeiras cobras. Totalmente coberto com sangue e com sangue saindo de seu corpo, Rama, ó rei, brilhava em batalha, como a montanha Sumeru, com correntezas de metal líquido, deslizando em seu leito, ou como a árvore azulca na chegada da primavera, quando coberta com ramos vermelhos de flores, ou, ó rei, como a árvore Kinsuka, quando vestida em seu traje florido. Pegando então outro arco, Rama, cheio de ira, despejou sobre mim numerosas flechas muito afiadas, equipadas com asas douradas. E aquelas flechas ardentes de ímpeto tremendo, parecendo cobras, ou fogo, ou veneno, vindo a mim de todos os lados, perfuraram os meus próprios órgãos vitais e me fizeram tremer. Convocando toda a minha frieza, eu então me dirigi para o combate, e cheio de ira eu perfurei Rama com 100 flechas. E afligido por aquelas 100 flechas ardentes parecidas com fogo ou com o sol ou parecendo cobras de veneno virulento, Rama pareceu perder os sentidos. Cheio, ó Bharata, de compaixão à visão, eu parei por iniciativa própria e disse: ó, que vergonha para a luta! Que vergonha para a prática kshatriya! E dominado, ó rei, pela aflição, eu repetidamente disse: Pai, grande é o pecado cometido por mim pela observância das práticas kshatriya, já que eu tenho afligido com flechas meu preceptor, que é um Brahmane dotado de uma alma virtuosa. Depois disso, ó Bharata, eu parei de atingir mais o filho de Jamadagni. Nesse momento, o corpo luminoso de 1000 raios, tendo aquecido a terra com seus raios, foi ao fim do dia para seus aposentos no oeste e a batalha também entre nós cessou. Capítulo 183. Batalha feroz, ambos os líderes feridos. Bhishma disse: depois que a batalha tinha parado, meu quadrigário, bem hábil em tais operações, tirou do seu próprio corpo, dos corpos dos meus corcéis, e do meu corpo também as flechas que tinham atingido lá. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, a batalha começou outra vez, meus cavalos tendo sido pouco tempo antes banhados e permitidos rolar no chão e tendo sua sede saciada e assim revigorados. E vendo-me indo rapidamente para o combate, vestido em uma cota de malha e posicionado em meu carro, o poderoso Rama equipou seu carro com grande cuidado. E eu também, vendo Rama vindo em direção a mim por desejo de batalha, coloquei de lado o meu arco e desci rapidamente do meu carro. Saudando Rama eu voltei a subir nele, ó Bharata, e desejoso de dar combate permaneci destemidamente diante daquele filho de Jamadagni. Eu então oprimi com uma chuva grossa de flechas, e ele também me cobriu como uma chuva de flechas em retorno. E cheio de cólera, o filho de Jamadagni mais uma vez atirou em mim várias flechas ardentes de grande força e bocas em chamas parecendo verdadeiras cobras. E eu também, ó rei, disparando flechas afiadas a centenas e aos milhares, repetidamente cortava as flechas de Rama no meio do ar antes que elas pudessem chegar a mim. Então o filho poderoso de Jamadagni começou a lançar armas celestes em mim, todas as quais eu repelia, desejoso de realizar façanhas mais poderosas, alto de braços fortes, com minhas armas.
E alto foi o estrondo que se ergueu então no firmamento por todos os lados. Naquele momento, eu arremessei em Rama a arma chamada Vaiavya que Rama neutralizou, ó Bharata, por meio da arma chamada Guhyaka. Então eu apliquei, com mantras apropriados, a arma chamada Agneya, mas o Senhor Rama neutralizou aquela minha arma por meio de uma dele chamada Varuna. E foi dessa maneira que eu neutralizei as armas celestes de Rama, e aquele castigador de inimigos, Rama também, dotado de grande energia e conhecedor de armas celestes, neutralizou as armas disparadas por mim. Então, ó monarca, aquele melhor dos Brahmanes, o filho poderoso de Jamadagni, cheio de ira, inesperadamente se virando para a minha direita, me perfurou no peito. Nisto, ó o melhor dos Bharatas, eu desmaiei sobre o melhor dos meus carros. E vendo-me privado de consciência ao meu quadrigário, rapidamente me levou para longe do campo. E vendo-me afligido e perfurado pelas armas de Rama e levado para longe enlanguecido e desmaiado, todos os seguidores de Rama, incluindo Kritavrana e outros e a princesa de Kasi, cheios de alegria, ó Bharata, começaram a gritar. Recuperando a consciência, então eu me dirigi ao meu quadrigário, dizendo, vai para onde o Rama está. As minhas dores me deixaram, e eu estou pronto para combater. Assim instruído, meu quadrigário logo me levou para onde Rama estava, com a ajuda daqueles meus corcéis muito belos que pareciam dançar conforme eles percorriam a planície e que eram dotados da velocidade do vento. E me aproximando de Rama então, alto da família de Kuru, e cheio de ira, pelo desejo de derrotar sua pessoa zangada, eu o submergi com uma chuva de flechas. Mas Rama, disparando 3 para cada uma das minhas, cortou em fragmentos todas as minhas flechas retas de curso reto no meio do ar antes que alguma delas pudesse alcançá-lo. E vendo as minhas flechas bem equipadas a centenas e aos milhares cada uma cortada em 2 pelas flechas de Rama, todos os seguidores de Rama ficaram cheios de alegria. Impelido então pelo desejo de matá-lo, eu disparei em Rama, o filho de Jamadagni, uma flecha vistosa de refulgência brilhante com a própria morte sentada em sua cabeça. Atingido com muita força por ela e sucumbindo ao seu ímpeto, Rama desfaleceu e caiu ao chão. E quando Rama caiu assim sobre o solo, exclamações de oi ai surgiram por todos os lados, e o universo inteiro, ó Bharata, estava cheio de confusão e alarme, tal como poderia ser testemunhado se o próprio sol estivesse alguma vez para cair do firmamento. Então todos aqueles ascetas junto com a princesa de Kasi foram quietamente, ó o filho da linhagem de Kuru, com grande ansiedade em direção a Rama. E o abraçando, ó Kaurava, eles começaram a confortá-lo suavemente com o toque de suas mãos, tornadas frias pelo contato com água, e com garantias de vitória. Assim confortado, Rama se levantou e fixando uma flecha em seu arco, ele se dirigiu a mim em uma voz agitada, dizendo, espera, ó Bhishma. Tu já estás morto. E disparada por ele, aquela flecha perfurou rapidamente o meu lado esquerdo naquele confronto violento. E atingido por ela eu comecei a tremer como uma árvore sacudida pela tempestade. Matando meus cavalos então em combate terrível, Rama, lutando com grande frieza, me cobriu com enxames de flechas aladas, atiradas com notável agilidade de mão. Nisso, ó poderosamente armado, eu também comecei a atirar flechas com grande agilidade de mão para obstruir a chuva de flechas de Rama. Então aquelas flechas disparadas por mim mesmo e por Rama, cobrindo totalmente o firmamento, ficaram lá mesmo sem cair. E, nisso, envolvido por nuvens de flechas, o próprio sol não podia derramar seus raios através delas. E o próprio vento, obstruído por aquelas nuvens, parecia ser incapaz de passar através delas. Então, pelo movimento obstruído do vento, os raios do sol, e o estrépito das flechas umas contra as outras, um incêndio foi causado no céu. E então aquelas flechas brilharam pelo fogo gerado por elas mesmas, e caíram sobre a terra, reduzidas a cinzas.
Então Rama, ó Kaurava, cheio de raiva, me cobriu com centenas e milhares de centenas de milhares e centenas de milhões de flechas. E eu também, ó rei, com minhas flechas parecidas com cobras de veneno virulento, cortei em fragmentos todas aquelas flechas de Rama e as fiz caírem ao chão como cobras cortadas em pedaços. E foi assim, ó o melhor dos Bharatas, que aquele combate se realizou. Quando, no entanto, as sombras da noite se aproximaram, meu preceptor se retirou da luta. Capítulo 184. Mais combate. Armas celestes usadas. Bhishma disse. No dia seguinte, ó touro da raça Bharata, terrível novamente foi o combate que ocorreu entre Rama e mim quando eu o enfrentei mais uma vez. Aquele herói de alma virtuosa, familiarizado com armas celestes, o Senhor Rama, dia a dia, começou a usar diversas espécies de armas celestes. Indiferente à própria vida, a qual é tão difícil de ser sacrificada, naquele combate violento, ó Bharata, eu frustrei todas aquelas armas, com semelhantes das minhas, que eram capazes de frustrá-las. E, ó Bharata, quando diversas armas foram neutralizadas dessa maneira e frustradas por meio de contra-armas, Rama, de energia imensa, começou a lutar contra mim naquela batalha indiferente à sua própria vida. Vendo todas as suas armas frustradas, o filho de grande alma de Jamadagni então arremessou em mim uma lança ardente, brilhante como um meteoro, com boca flamejante, enchendo o mundo inteiro, por assim dizer, com sua refulgência, e parecendo dardo arremessado pela própria morte. Eu, no entanto, com minhas flechas cortei em 3 fragmentos aquele dardo ardente que avançava contra mim, e parecendo em esplendor o sol que se eleva no fim do Yurga. Nisso, brisas carregadas com odores fragrantes começaram a soprar em volta de mim. Vendo aquele seu dardo cortado, Rama, queimando de raiva, arremessou uma dúzia de outros dardos ardentes. Suas formas, ó Bharata, eu sou incapaz de descrever por sua grande refulgência e velocidade. Como, de fato, eu descreverei suas formas? Vendo aqueles dardos de diversas aparências se aproximarem de mim por todos os lados, como línguas compridas de fogo e resplandecendo com energia ardente como a dúzia de sóis que surge na época da destruição do universo, eu fiquei cheio de temor. Vendo uma rede de flechas avançando contra mim, eu a frustrei com uma chuva das minhas, e então enviei uma dúzia de flechas com as quais eu destruí aquela dúzia de dardos de aparência ardente de Rama. Então, ó rei, o filho de grande alma de Jamadagni despejou sobre mim numerosos dardos de aparência ardente, equipados com cabos matizados, decorados com ouro, possuidores de asas douradas, e parecendo meteoros flamejantes. Frustrando aqueles dardos brilhantes por meio do meu escudo e espada, e fazendo-os caírem ao chão naquele combate, eu então, com nuvens de flechas excelentes, cobri os excelentes corcéis de Rama e seu quadrigário. Então aquele batedor de grande alma do Senhor dos Aiaias, vendo aqueles meus dardos, equipados com cabos decorados com ouro, e parecendo cobras saindo de seus buracos, e cheio de ira à visão, recorreu mais uma vez a armas celestes. Então enxames de flechas ardentes, parecendo bandos de gafanhotos, caíram sobre mim e oprimiram a mim, meus corcéis, meu quadrigário, e meu carro. De fato, ó rei, meu carro, cavalos, e quadrigário foram totalmente cobertos por aquelas flechas. E o jugo, mastro, rodas, e os raios das rodas do meu carro, submersos por aquela chuva de flechas, se quebraram imediatamente. Depois que aquela chuva de flechas, no entanto, estava terminada, eu também cobri meu preceptor com uma chuva densa de flechas. Nisso, aquela massa de mérito brâmico, mutilado por aquela torrente de flechas, começou a sangrar copiosa e repetidamente. De fato, como o Rama afligido com minhas nuvens de flechas, eu também estava densamente perfurado com suas flechas. Quando finalmente ao anoitecer o sol se pôs, atrás das colinas ocidentais o nosso combate chegou ao fim. Capítulo 185.
A batalha continua por 23 dias. Bhishma disse: na manhã seguinte, ó rei, quando o sol nasceu brilhantemente, o combate entre mim e ele da linhagem de Bhrigu começou novamente. Então Rama, aquele principal dos batedores, posicionado em seu carro de movimento rápido, derramou sobre mim uma torrente grossa de flechas, como as nuvens sobre o leito da montanha. Meu quadrigário querido então, afligido por aquela chuva de flechas, se desviou de seu lugar no carro, me enchendo de aflição por sua causa. Uma total inconsciência então veio sobre ele. E assim ferido por aquela torrente de flechas, ele caiu ao chão desmaiado. E afligido como ele tinha sido pelas flechas de Rama, ele logo abandonou sua vida. Então, ó grande rei, o medo entrou em meu coração. E quando, na morte do meu quadrigário, eu ainda estava lamentando por ele com o coração perturbado pela tristeza, Rama começou a atirar em mim muitas flechas concessoras de morte. De fato, exatamente quando posto em perigo pela morte de meu quadrigário, eu estava lamentando por ele da linhagem de Bhrigu, esticando o arco com força, me perfurou profundamente com uma flecha. Ó rei, aquela flecha bebedora de sangue, caindo sobre o meu peito, me trespassou e caiu simultaneamente com meu corpo sobre a terra. Então, ó touro da raça Bharata, pensando que eu estava morto, Rama repetidamente rugiu alto como as nuvens e se regozijou muito. De fato, ó rei, quando eu caí ao solo dessa maneira, Rama, cheio de alegria, deu gritos altos junto com seus seguidores, enquanto todos os Kauravas, que estavam ao meu lado e todos aqueles que tinham ido lá, para testemunhar o combate, ficaram angustiados com grande dor ao me verem cair. Enquanto jazia prostrado, ó leão entre reis, eu vi 8 Brahmanes, dotados da refulgência do sol ou do fogo. Eles ficaram me cercando naquele campo de batalha e me sustentando em seus braços. De fato, sustentado por aqueles Brahmanes, eu não tive que tocar o solo. Como amigos eles me sustentaram no meio do ar enquanto eu estava respirando pesadamente. E eles estavam me borrifando com gotas de água. E me segurando tanto quanto eles aguentavam, eles então, ó rei, repetidamente disseram para mim: não temas. Que a prosperidade seja tua. Confortado então por essas palavras deles, eu me ergui rapidamente. Eu então vi minha mãe Ganga, aquele principal dos rios, posicionada sobre o meu carro. De fato, ó rei dos Kurus, foi a grande deusa Rio que controlou meus corcéis no combate depois da queda do meu quadrigário. Reverenciando então os pés de minha mãe e dos espíritos dos meus ancestrais, eu subi em meu carro. Minha mãe então protegeu meu carro, corcéis, e todos os instrumentos de batalha. Com as mãos unidas eu roguei a ela para ir embora. Tendo dispensado, eu mesmo reprimi aqueles corcéis dotados da velocidade do vento, e lutei com o filho de Jamadagni, ó Bharata, até o fim do dia. Então, ó chefe dos Bharatas, no decorrer daquele combate, eu atirei em Rama uma flecha poderosa e dilacerante dotada de grande velocidade. Afligido com aquela flecha, Rama então, seu arco solto de suas mãos, caiu na terra sob os joelhos, privado de consciência. E quando Rama, aquele doador de muitos milhares de moedas de ouro caiu, massas de nuvens cobriram o firmamento, despejando uma chuva copiosa de sangue. E meteoros caíram a centenas, e os ribombos de trovões foram ouvidos, fazendo tudo tremer. E de repente Raul envolveu o sol brilhante, e ventos tempestuosos começaram a soprar. E a própria terra começou a tremer. E urubus e corvos e garças começaram a descer em alegria. E os pontos do horizonte pareciam estar em chamas e chacais começaram repetidamente a gritar ferozmente. E baterias, não batidas por mãos humanas, começaram a produzir um som dissonante. De fato, quando Rama de grande alma abraçou a terra, privado de consciência, todos esses presságios terríveis e alarmantes de mal foram vistos. Então se levantando de repente, Rama se aproximou de mim mais uma vez, ó Kaurava, para lutar, esquecendo tudo e privado de razão pela raiva.
E aquele de braços fortes pegou o seu arco dotado de grande força e também uma flecha mortal. Eu, no entanto, resisti a ele com sucesso. Os grandes rixes então que permaneciam lá ficaram cheios de pena à visão, enquanto ele, no entanto, da linhagem de Brigu, estava cheio de grande ira. Eu então peguei uma flecha parecida com o fogo ardente que aparece no fim do Yuga, mas rama de alma incomensurável frustrou aquela minha arma. Então, coberto por nuvens de poeira, o esplendor do disco solar foi ofuscado, e o sol foi para o monte ocidental. E a noite veio com suas brisas deliciosas e frescas, e então nós dois desistimos da luta. Dessa maneira, ó rei, quando a noite vinha a batalha violenta cessava, e no dia seguinte com o reaparecimento do sol ela começava novamente. E ela durou por 23 dias seguidos. Capítulo 186. Bhishma descobre em um sonho como vencer Rama. Bhishma disse: Então, ó grande rei, durante a noite, tendo reverenciado os Brahmanes, os rishis, os deuses, e todas aquelas criaturas que vagueiam durante a escuridão, e também os reis da terra, eu me deitei em minha cama, e na solidão do meu quarto eu comecei a refletir do seguinte modo: por muitos dias esse combate violento de consequência terrível tem durado entre mim e Jamadagni. Eu sou incapaz, no entanto, de vencer no campo de batalha aquele rama de energia poderosa. Se de fato, eu sou competente para vencer em batalha aquele Brahmane de força poderosa, ou seja, o filho de Jamadagni de grande destreza, então que os deuses se mostrem bondosamente para mim esta noite. Mutilado com flechas, eu me deitei adormecido. Ó grande rei, aquela noite ao meu lado direito, perto da manhã, aqueles principais dos Brahmanes que tinham me erguido quando eu caí do meu carro e me segurado e dito para mim não temas e que tinham me confortado, se mostraram para mim, ó rei, em um sonho. E eles permaneceram me circundando e disseram estas palavras. Escuta-as conforme eu as repito para ti, ó perpetuador da linhagem de Kuru. Levanta-te, ó filho de Ganga, tu não precisas temer. Nós te protegeremos, pois tu és nosso próprio corpo. Rama, o filho de Jamadagni, nunca será capaz de te vencer em batalha. Tu, ó touro da raça Bharata, serás o conquistador de Rama em combate. Esta arma querida, ó Bharata, chamada Prasvapa, pertencente ao Senhor de todas as criaturas, e forjada pelo artífice divino, virá ao teu conhecimento, pois ela era conhecida por ti em tua vida passada. Nem Rama, nem ninguém sobre a terra a conhece. Lembra-te dela, portanto, ó tu de armas poderosas, e aplica com força. Ó Rei de Reis, ó impecável, ela virá a ti por si mesma. Com ela, ó Kaurava, tu serás capaz de controlar todas as pessoas dotadas de energia poderosa. Ó rei, Rama não será morto completamente por ela, tu não irás, portanto, ó concessor de honras, incorrer em nenhum pecado ao usá-la. Afligido pela força desta tua arma, o filho de Jamadagni dormirá. Subjugando-o dessa maneira, tu despertarás novamente em batalha, ó Bhishma, com aquela arma preciosa chamada Samvodhana. Faze o que nós te dissemos, ó Kauravya, de manhã, posicionado em teu carro. Dormindo ou morto, nós consideramos isso como o mesmo, ó rei, Rama certamente não morrerá. Usa, portanto, esta arma Prasvapa tão felizmente recordada. Tendo dito isso, ó rei, aqueles principais dos Brahmanes, 8 em número e parecidos uns com os outros em forma, e possuidores de corpos refulgentes, todos desapareceram da minha visão. O Arjuna de 1000 mãos, chamado também de Kartaviri Arjuna, o subjugador de Ravana, o chefe do clã Ayaya de Kshatriyas, tendo sua capital em Mahishmati nas margens do Narmada Nerbuda, foi morto por Rama.